3 anos brigando contra a Equatorial. O problema do incêndio dos medidores continua acontecendo. Há 5 anos nós viemos falando sobre isso, que era um erro de perícia da própria concessionária. Não tem nenhuma lei que dê previsão de cobrança de ICMS. Engenheiro Leonardo. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o presidente Enoque pela essa organização dessa audiência, parabenizar a Equatorial por ter aceitado participar. Acredito que é muito importante a empresa estar aberta a esse diálogo. Aproveitar que temos aqui, eu acho que as principais entidades que podem, quem sabe, resolver um pouco ou amenizar os problemas que nós, consumidores e profissionais de energia daqui do Piauí passamos. Eu estou gostando do ambiente amistoso, mas infelizmente eu acho que eu preciso pontuar alguns pontos que são muito importantes e não foram tocados aqui. Não tenho acesso também às anotações do presidente Enoque, mas tenho certeza que ele tem pontos bem convergentes com o que aqui eu vou falar, mas eu acho que é importante a gente explicitar alguns problemas que temos com a concessionária e até então sem nenhuma resolutividade. Vou começar pelo CREA, que foi onde eu tive conselheiro por 3 anos, e durante esses 3 anos eu confesso que foi 3 anos brigando contra a Equatorial, porque praticamente todos os problemas relacionados à energia têm a Equatorial como um ponto de divergência de leis, de normas e até mesmo da questão do atendimento humano, como a doutora Kelly falou, e eu acho que esse foi o ponto mais importante dessa audiência pública. A gente esqueceu um pouco números, muitas vezes fantasiosos, ouso aqui dizer, porque já tive acesso e problemas, inclusive reclamações na própria ANEEL a respeito de números fantasiosos da própria distribuidora. Não vou me estender e nem levantar problemas aqui, mas isso é um ponto a ser tocado e lá no CREA a gente fez esse levantamento e fizemos essas denúncias. No meu último pleito, no início desse ano, ainda do CREA, já então como consultor, não mais como conselheiro, nós fizemos uma das denúncias que já havia sido feita há 4 anos, que era o caso dos incêndios nos medidores. Nós temos inúmeros casos de medidores incendiados, um problema que vem sendo tapado com a peneira pela distribuidora e por todos os órgãos competentes. É doloroso falar isso, mas já passamos pelo Ministério Público, o problema não foi resolvido. Já passamos pela ouvidoria, o problema não foi resolvido. Já tentamos com o Conselho de Engenharia, já que isso diz respeito a uma norma técnica que vem sido ferida há muitos anos, creio eu que há mais de 5 anos, pelo menos. Acho que até quem iniciou a briga estava até então na Equatorial, já saiu de lá e hoje está do lado do integrador e do consumidor e é prova viva dessa falta de empatia, eu diria até, da distribuidora ao relevar e tratar com tão pouca importância um tema que é muito, muito perigoso. O incêndio de medidores, eu acredito bem dizer, além da qualidade da energia que a gente já bem falou aqui, são desafios técnicos que podem ser compreendidos com a dificuldade do acesso, a situação que a gente tem, como foi entregue a concessão, são inúmeros que você consegue defender e até elogiar, como algumas pessoas elogiaram a concessionária. Não vou ser apenas um crítico, também reconheço grandes feitos que a distribuidora tem, mas esse em específico me causa muito entristecimento e muita preocupação, porque até então não tivemos nenhum caso muito grave de um óbito, de um acidente maior. E eu não quero estar aqui profetizando, mas há 5 anos nós viemos falando sobre isso. E há 5 anos esse problema é negligenciado pela distribuidora. Já veio
esqueci o nome do rapaz agora da Equatorial Nacional, para cá, falar que os problemas seriam a energia solar. E aí, então, nós passamos 4 anos brigando, tivemos que ir para o laboratório da universidade, tivemos que apresentar laudos técnicos, discutindo de engenheiro para engenheiro, para chegar à conclusão óbvia que não era a energia solar o problema do incêndio dos medidores. Até que começou a aparecer incêndio em unidades que não tinham energia solar, incêndio em unidades que tinham projeto, que tinha tudo regularizado, e mesmo assim, esses incidentes voltavam a acontecer. Esse problema, ele foi um pouco deixado de lado, e como eu falei no início do ano, ele voltou à tona por um caso bem irônico até, porque, segundo a distribuidora, o problema sempre foi a má instalação da energia solar, sempre foi o material utilizado pelo consumidor. Então, o problema sempre era do lado de lá. Mas, em janeiro desse ano, nós tivemos um incêndio na unidade da Equatorial, uma estação de recarga de veículos elétricos que fica no Parque da Cidadania, uma obra inteiramente feita pela concessionária e que pegou fogo em janeiro. O CREA, juntamente com minha participação, abrimos uma nota inicialmente de repúdio e, primeiro, uma explicação. Até hoje não foi dito nada. Além dos 5 anos, até hoje, o problema do incêndio dos medidores continua acontecendo. Enquanto eu estava aqui presenciando o debate, doutor Enoque, eu recebi, ao vivo, um medidor sendo incendiado. Muitas pessoas até já me conhecem, é o Leonardo que anda atacando fogo no medidor. Porque onde acontece, ele está. Mas não é. Infelizmente, eu fiquei com essa cruz aqui no nosso estado e tenho a maior honra e a maior satisfação de continuar carregando ela. E eu espero, sinceramente, da parte da distribuidora, que seja dada ao menos uma satisfação plausível para a sociedade, para o consumidor e para nós profissionais. E que, além do mais, eu acho que é até uma questão de honra para nós profissionais que essa resposta ela seja dada até em tom de desculpa a todos os anos em que o profissional de engenharia elétrica, o profissional eletricista foi acusado por estar ocasionando um problema técnico que, segundo até mesmo os peritos da própria Equatorial que vieram aqui, falaram que era um erro de perícia da própria concessionária. Então, esse é um ponto que eu julgo aqui o principal. E o do ICMS eu não vou entrar em detalhe, mas nós temos isso, eu acho que já é de conhecimento dos amigos também da Equatorial, se não é de conhecimento de boa parte daqui, mas a gente está falando sobre os impostos que estão incidindo erroneamente sobre a conta do consumidor que tem energia solar. Então, aproveito aqui a representação da Alep, Ministério Público, que a gente já tem essa ação também no Ministério Público, já temos essa ação também por parte da Absolar, inclusive algumas vitórias pontuais, né, com liminar, que não é suficiente para a gente estar comemorando aqui nenhum tipo de vitória, mas é satisfatório o avanço dessa temática que se estende desde junho do ano passado. Então, fazendo uma conta bem rápida, de junho do ano passado para cá, com a média de 40, 50 mil consumidores que temos em GD2, cada um pagando nos seus menores valores, 20, 30 reais de ICMS, nós já temos uma bolada para mais de 50 milhões de reais de ICMS apurado erroneamente pela Equatorial. E eu não venho aqui acusar o governo do Estado, porque apesar dele estar conivente com a situação, pois até então também não se posicionou nem contra e nem a favor de tal cobrança, fazendo com que por mais de um ano os consumidores continuem prejudicados. E quando você vai reclamar na Equatorial, ela tem a mesma desculpa. É a lei que manda. E até dessa forma foi entrado, juntamente com a Absolar,
juntamente com um partido que apoiou uma causa de inconstitucionalidade, que até nos bastidores eu discutindo com o doutor Enoque, eu não sou advogado, sou engenheiro, mas eu falei para ele, doutor Enoque, é muito complicado você discutir inconstitucionalidade de algo que não existe em lei, porque não tem nenhuma lei que dê previsão de cobrança de ICMS. E a Equatorial, como ente arrecadador, ela está fazendo isso de forma espontânea, porque se não há previsão legal, se não há notificação legal da Cefaz ou do governo do estado para que isso seja feito, essa cobrança ela deve sim ser reclamada a quem está cobrando. Então, eu entendo quem faz seus posicionamentos, suas críticas ao governo, são válidas, é necessária. O governo poderia já ter amenizado essa situação através de um posicionamento claro disso, mas, sobretudo, a Equatorial, como participante de todo o ambiente nacional, ela tem conhecimento da ilegalidade dessa cobrança, pois a gente está falando de uma lei federal. Então, não há como uma lei federal atuar no Piauí de uma forma e no Ceará de outra forma e no Rio Grande do Sul de outra forma. Então, se esse ICMS ele é ilegal em Goiás, se ele é ilegal no Maranhão, no Ceará, ele também é ilegal aqui no Piauí, a menos que o governo do estado, com a Secretaria de Fazenda, tenha esse posicionamento e crie, através dos seus legisladores, alguma lei que possa ir de contra isso. E aí, então, a gente poderia dar continuidade à nossa ação de constitucionalidade. No mais, agradecer. Espero não ter... Acho que esse momento é realmente um momento de amistosidade, mas esses problemas eles precisam ser ditos, precisam ser conhecidos, porque, infelizmente, até brincamos aqui, eu acho que o pessoal está satisfeito com a prestação de serviço, pois a gente não tem um consumidor real. Para você ver aqui a dona Maria, o seu João, o seu José, como a doutora Kelly falou, lá do povoado Saturno, então Vila do Avião, não temos essas pessoas aqui. E como o doutor Enoque falou, eu acho que nós temos aqui como profissionais ser a voz dessas pessoas que não têm essa oportunidade. E se colocar no lugar delas nesse momento de dificuldade, como a doutora Kelly falou, como o doutor mencionou, ou o doutor Helder mencionou, um caso muito específico. Eu acho que é importante a gente ver realmente momentos excepcionais, casos excepcionais. Mas eu sempre falo, se a gente seguir a regra, se a gente seguir a norma, tudo vai se encaixando. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas também não precisa ser 7, 5 anos para poder se adequar àquilo que a gente vem reclamando todos os dias. Muito obrigado, boa tarde a todos.